Olá, gente, estamos em mais um momento do nosso tempo de equipar. Lembrando que a gente está fundamentado ali no que Paulo ensina à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11 e 12, quando ele fala que o Senhor deu dons à igreja, concedeu muitas coisas, e ele usa um termo chamado cartatizo, que quer dizer aperfeiçoamento, equipar. Então esse é o nosso tempo equipar o corpo de Cristo, equipar você. Você que tem estado conosco durante este tempo para nos acompanhar, para estar conosco e receber da parte de Deus algumas coisas preciosas para a sua vida. Nós esperamos sinceramente que esse esteja sendo um tempo em que você esteja aproveitando. E nós, neste mês, cada mês vamos falar de um tema para equipar o corpo de Cristo, para trazer esse aperfeiçoamento. E na outra sessão nós falamos sobre como podemos potencializar a nossa vida de oração. E eu quero hoje te dar algumas dicas importantes. E para isso nós vamos fundamentar em um texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 35, sobre a vida de oração de Jesus. Observe esse texto que Marcos descreve. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então observe algumas coisas interessantes sobre o modelo de oração da vida de Jesus. Jesus é o nosso modelo. E eu quero te falar hoje sobre essa hora silenciosa, o momento da hora silenciosa. O texto bíblico está nos informando que Jesus se levantando alta madrugada. Então observe que a madrugada nos fala de quê? A madrugada nos fala de silêncio. A madrugada nos fala onde as coisas estão paradas. Alguns até brincam, dizem até que nessa hora o céu está mais aberto, menos movimentado. Na verdade, essa é uma brincadeira, porque o céu continua sempre no mesmo lugar, da mesma forma, da mesma maneira. Tanto faz nós orarmos pela manhã, à noite, em qualquer outro horário. Só que aqui nos remete à ideia de silêncio. Jesus buscava muito ter um momento onde ele estivesse a sós com Deus e no silêncio. Por quê? Porque o silêncio, ele te leva, ele te remete a meditar mais. Quando nós estamos num ambiente muito barulhento, podemos assim dizer, a nossa atenção se dispersa facilmente. Olha uma coisa interessante. Eu estive em um lugar ali em Los Angeles que foi aonde começou o movimento Azusa, William Seymour. E William Seymour foi recebido nessa casa por uma irmã muito querida. E ele tinha alguns filhos, e as crianças fazem barulho. E conta-se algo interessante sobre a vida de William Seymour, que ele, ao levantar-se e ao estar naquela casa, a casa era pequena, ele colocava uma caixa sobre a sua cabeça. Por quê? Porque ele queria focar num tempo em que ele não tivesse distração. E ali ele passava algumas horas com aquela caixa na cabeça. Eu te diria que hoje não é, isso seria uma atitude até um pouco radical, para os tempos lá de 1905, 1906, aonde tudo começa a acontecer em Azusa.
William Seymour botava uma caixa sobre a cabeça para manter o seu tempo de silêncio com Deus e buscar a presença de Deus sem que nada o distraísse. Então a gente percebe que Jesus, ele subia aos montes para ficar um tempo a sós com Deus. Então, nesse texto, a madrugada nos leva a pensar de que Jesus tinha esse tempo de qualidade na sua hora silenciosa. E o texto diz também outra palavra, deserto. Observe que fala madrugada e um lugar deserto. O que é um lugar deserto? É um lugar onde não há pessoas, é um lugar inóspito. Mas a ideia aqui é nós entendemos que Jesus queria estar isolado um pouco naquele momento de oração. Então, o nosso momento de oração nos leva a entender que quando nós temos um ambiente onde a gente possa estar tranquilo, sem distrações das mídias sociais, talvez ouvindo uma boa música, num lugar onde nós possamos reservar para ficar a sós com Deus. E o texto bíblico completa que ali ele orava. Então, madrugada e deserto dão a ideia do quê? De solidão, dão ideia de estar sozinho, dão ideia do quê? De termos um ambiente silencioso, tanto a madrugada como o deserto. Então, a hora silenciosa, o que seria? É aquele momento em que você se retira, às vezes até mesmo dentro da sua casa. Você separa, você vai ao seu quarto, você vai a uma sala, você vai a um ambiente em que você possa estar concentrado. E o que fazer nesse lugar? Deixa eu te dizer uma coisa. Durante muito tempo eu ouvi e li tantas coisas sobre homens que passavam tempos em oração. 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes até 10 horas. E aquilo me incomodava. Como uma pessoa fica orando 10 horas, 5 horas? Então eu comecei a entender. Não é o fato de estarmos falando durante 10 horas, mas é o fato de estarmos na presença de Deus, começando um tempo. Agora, se você não tem o hábito ainda de orar nem meia hora, vai ser muito difícil para você começar um tempo mais profundo. Então, você deve começar com 15 minutos, depois meia hora. Mas o que você deve fazer? Você não deve estar tão preocupado com o tempo, mas sim em ter esse momento, começar o seu tempo silencioso diante de Deus. O problema é que muitas vezes nós começamos com uma listinha, como eu falei na outra vez, começamos a fazer todos os nossos pedidos, ficamos preocupados, com aquilo pelo qual temos que orar. Não fique preocupado, fique desejoso de estar na presença de Deus. Comece silencioso, bote uma boa música, como também já falei, e aí você vai então começar o seu tempo ouvindo o Espírito Santo, adorando. Não fique preocupado com aquilo que você tem que pedir para Deus ou naquilo que você tem que interceder. Não, virá no teu coração. Mas mantenha, primeiro, um ambiente quieto. Se for pela madrugada ou pela manhã, se talvez você trabalha, pega no trabalho bem cedo, você pode começar a acordar meia hora antes, ou talvez no final da noite, e iniciar esse tempo de quietude. Entre na presença de Deus quieto. A Bíblia nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse momento, o que você deve fazer? Você pode começar com uma leitura de Salmos. Menehem, em sua caminhada de oração, ele ensina uma coisa preciosa. Ele diz que quando nós começamos o nosso tempo com Deus,
nós devemos ler o que o próprio Deus fala para nós. Isso já será um caminho para a nossa oração. Porque quando você está lendo os Salmos ou algum outro texto bíblico, isso já está te dando uma direção pela qual você vai orar. Então, nessa hora silenciosa, você vai ter o quê? O seu tempo de meditar na palavra, você poderá ler um livro, você poderá ler um devocional, você poderá ali estar quieto para que depois você comece a falar. Preste atenção numa coisa que eu quero te ensinar. Um dos poderosos segredos dos grandes homens de Deus foi ter tempo de silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Fique quieto. Deixe o silêncio envolver aquele ambiente. Você vai entrar num lugar que é o lugar onde a presença de Deus se revela para nós. A nossa hora silenciosa, nem sempre, amados, nós ficamos tão quebrantados. Às vezes não sentimos nada, apenas estamos ali. Eu costumo compartilhar que há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia e antes da cirurgia, um mês antes, eu ia para o meu lugar de quietude, de hora silenciosa. Eu não tinha forças para falar. Eu não tinha forças para dizer alguma coisa para Deus. Eu apenas ficava quieto e colocava toda a minha fragilidade diante de Deus. E foi um mês muito difícil, porque eu sou um pouco mais intenso, às vezes, na minha oração, e foi um período em que eu aprendi muito a ouvir o meu coração, a experimentar, a desfrutar da certeza que Deus estava ali comigo. Mesmo eu vulnerável, fragilizado, preocupado com o que iria acontecer, como seria a minha cirurgia, diante de uma pandemia, entrar num hospital, numa sala cirúrgica, pós-cirurgia, como seria? Mas tudo isso eu posso dizer para você, a minha hora silenciosa. Às vezes eu estava lendo a Bíblia e parecia que algumas coisas não tinham sentido. De repente eu ouvi uma canção, mas eu mantive aquele meu tempo com Deus. A cirurgia passou, vieram o pós-cirúrgico, as dores da cirurgia, com ainda dificuldade, mas eu permaneci ali. Passou-se mais um mês, quase 2 meses, eu contei. E de repente eu comecei a sentir o céu novamente, se abrindo para mim. Eu vejo tantas pessoas que elas desistem do seu lugar, do seu ambiente, porque as lutas surgem, porque as batalhas surgem, porque as dificuldades aparecem, porque as decepções, as dores. Pelo contrário, esse é um grande motivo para você estar na tua hora silenciosa. Potencialize o seu tempo com Deus. Nós falaremos de coisas preciosas que Deus dá ao corpo de Cristo, mas sem essa base, sem a base de termos uma vida de oração, tudo isso desmorona. Eu já vi pessoas com dons belíssimos, com habilidades muito especiais, mas que se perderam ao longo do caminho, porque não souberam cultivar a sua hora silenciosa com Deus. É ali que Deus nos corrige, é ali que Deus nos fortalece, é ali que Deus nos ampara, é ali que Deus cura as nossas dores, é ali que Ele nos ensina. Ah, meu querido, cultive esse tempo da hora silenciosa. Você vai perceber que depois 15 minutos já não serão suficientes. Depois meia hora também não será suficiente. Você vai ter prazer
de estar nesse lugar. Esse é o lugar onde você vai ter os seus encontros de glória, os seus encontros com Deus. Esse é o tempo que nós podemos nos remeter a Gênesis, quando Deus vinha na viração do dia ter com Adão. Era o tempo da hora silenciosa entre Deus e Adão. Então cultive isso para que a sua vida de oração seja potencializada. Quando você estuda a vida de um homem como John Wesley, você vai perceber que ele tinha uma vida de oração silenciosa intensa. Na outra edição nós falamos de John Wood, o grande missionário que foi para a Índia americana. Ele era um homem que orava. E ele tinha esse tempo de hora silenciosa com Deus. Falamos de William Seymour, que botava um caixote na cabeça para não ter distrações. Esses homens escreveram histórias, mudaram situações, marcaram gerações, porque eles tinham uma vida de oração. Eles priorizavam a hora silenciosa. Leve a sua Bíblia, tenha um momento em que você tenha ali um bom louvor que toca o teu coração. Entre quieto, aprenda e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a orar. Me dá a tua palavra ao meu coração. Eu quero agora orar por você, para um encorajamento, para que você crie essa disciplina, não como um peso, mas algo prazeroso na sua vida. Vamos orar? Paizinho querido, Tu tens sido tão fiel conosco. Nos ensina a orar, como os discípulos pediram. Encoraja o nosso coração a termos a hora silenciosa, a hora prazerosa contigo. Nos ajuda, Pai, a ter essa disciplina de estarmos contigo, para que tudo aquilo que formos fazer ou realizar na Tua obra tenha, Senhor, esse tempo de qualidade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Querido, nós estamos aí chegando ao final, deste nosso vídeo, para equipar tua vida. E eu espero que Deus acenda no teu coração esse tempo precioso da hora silenciosa. Um abraço e até a nossa próximo momento do equipar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.